Pessoal, continuando a nossa primeira aula de introdução ao controle físico-químico de alimentos. Uma das coisas importantes no alimento é a rotulagem dele, ou seja, os rótulos. O que vai ter no rótulo? Tanto que é assim que a gente consegue fazer um controle, né? A gente olha o rótulo e vê se a nossa análise está de acordo com o que o rótulo diz. Assim nós podemos saber se há fraudes ou não, certo? Então nós temos essa resolução 23 de 2000, que é um manual de procedimentos básicos para o registro e também dispensa da obrigatoriedade de registro de produtos pertinentes à área de alimentos. Então, aqui a gente consegue ver que temos tabelas de produtos dispensados e com obrigatoriedade de registro. E essa resolução foi atualizada em 2010, tá? Os alimentos isentos de registro estão na resolução 27. Então aqui a gente tem alguns exemplos do código, né? Se você entrar nos ministérios lá indicados na primeira aula, você consegue, principalmente na Anvisa, você consegue, pelo código, achar, tá, o registro de tais alimentos. Então aqui a gente tem açúcares e produtos para adoçar, aditivo alimentar e por aí vai, né? Aqui alguns exemplos com a letra A, mas você pode ir indo que você vai chegar longe aqui. O que mais? Nós temos aqui o alimento isento de registro, de acordo com a resolução 27 de 2010, um comunicado, né, a parte oficial, os dados que tem que ser colocados. Aqui é só um exemplo, né, os dados da empresa, dados da unidade fabril, termo de responsabilidade, né. Nós temos vários requisitos aqui, onde você pega esses dados, dá para a Anvisa e ele vai avaliar se é para ser isento ou não esse alimento. Temos aqui a RDC 259 de 2002. O que é a RDC? É uma resolução da diretoria colegiada, que é o regulamento técnico para rotulagem de alimentos embalados, certo? Então, quais são os itens obrigatórios que devem ter numa embalagem? A denominação de venda do alimento, ou seja, o nome do alimento, tanto fantasia quanto original. A lista de ingredientes, né? Então, por exemplo, você pega um sucrilhos, tem que ter a lista dos ingredientes do qual ele foi feito. Os conteúdos líquidos, ou seja, a quantidade de cada um. Identificação da origem, é internacional ou é brasileiro? Identificação do lote, né? Porque se tiver algum problema em um, pode ser que em toda aquela carga daquele lote possa ter o mesmo problema, então é mais fácil de localizar. O prazo de validade, até quanto o alimento está dentro das normas para ser consumido. E o nome ou razão social e endereço do importador, quando nós temos alimentos importados. Instruções também para o preparo e uso do alimento quando necessário. Então, alguns, por exemplo, um miojo da vida, tem lá as informações, como fazer no fogo mesmo, no fogão, e como fazer no micro-ondas. Aqui temos alguns exemplos, ó. Aqui a gente tem os ingredientes que vem nesse alimento, e também, gente, pode ter conteúdos alérgicos, então que também tem que falar. Então, derivados de trigo, castanha do Pará, derivados de soja, centeio, avelã, pistache, alimentos, né, aditivos que podem ter efeitos alérgicos na população. Aqui embaixo no feijão a gente vê a fabricação, 17/3/15, a validade, que foi 1 ano depois, e o lote a qual ele pertence. Nesse aqui a gente tem os ingredientes do qual ele foi feito, já diz que não contém glúten, tá? Ó, indústria brasileira, é um alimento orgânico, aqui tem o CNPJ, os dados, o lote e a validade, tá? E aqui também vai ter o código de barra em alguns casos. Aqui do leite, que a gente conhece, ó, a informação nutricional. Então, cada unidade é uma porção de 170 gramas. Olha a composição lá do alimento. Então, a cada 170 gramas tem essa quantidade de vitamina D, vitamina A, zinco, cálcio, sódio, fibra e por aí vai, ok? Também tem aqui, ó, dados para o serviço ao consumidor, tá bom? Tem o registro da empresa, e mais pode ter informações a mais, mas aquelas lá dos 2 slides anteriores têm obrigação de estar nos rótulos, tudo bem? A lei número 10.674 de 2003, ela obriga que os produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, né, como medida preventiva e de controle da doença celíaca. Então, nos exemplos aqui anteriores, eu mostrei que estava lá, não contém glúten, não contém glúten, então tem que estar informado sim. A resolução 360 de 2003, ela fala sobre produtos que não necessitam da tabela nutricional, tá? Então, bebida alcoólica, aditivo alimentar, especiarias,
águas minerais, vinagre, sal, café, erva mate, chá, alimentos embalados em restaurantes, frutas, vegetais, carnes in natura e embalagens menores ou igual a 100 cm². Nesses alimentos, você não vai pegar, por exemplo, uma garrafa de vodka e atrás você não vai encontrar informação nutricional. Então, esses alimentos estão livres dessa rotulagem. Não precisa, aqui vai ter teor alcoólico, informação, né, de beber não dirige, esse tipo de prevenção. Mas não vai falar de informação nutricional, mesmo porque numa vodka, o que tem de nutrientes? Não tem proteína, não tem carboidrato, não vai ter praticamente quase nada, né? Álcool diluído em água. A Resolução 29 de 98 aprova o regulamento técnico referente a alimentos para fins especiais, tá bom? Ou seja, alimentos para dietas com restrição. Então vamos ter, de acordo com essa resolução, alimentos com restrição de carboidratos, para restrição de gorduras, restrição de proteínas, restrição de sódio e destinados para fins específicos. O exemplo mais comum é o alimento zero lactose, ou seja, não tem lactose porque temos pessoas intolerantes à lactose. E é um número crescente na população essa alergia, certo? A Resolução 29 de 1998 fala sobre alimentos para ingestão controlada de nutrientes. Então tem alimentos para controle de peso, alimentos para praticantes de atividade física, os whey da vida, né? Dietas para nutrição enteral, dietas de ingestão controlada de açúcares e para outros fins específicos, né? Especialmente para pacientes de hospital, pós-cirurgia, pré-cirurgia. Algumas doenças têm alimentos especiais, então tem uma resolução para isso. Essa mesma resolução fala que para alimentos de transição para lactentes e crianças de primeira infância, alimentos para gestantes e nutrizes, alimentos à base de cereais para alimentação infantil, fórmulas infantis, alimentos para idosos que têm aumentado bastante e outros fins específicos, tá bom? E aí vem aquela questão, diet, light, o que é um termo, o que é o outro, né? O termo diet pode ser utilizado em alimentos para ingestão controlada de nutrientes, controle de peso e dietas de ingestão controlada de açúcar. E a embalagem já vem escrito diet, é bem já chamativo, né? Aqui tem a diferença, o que é light? Light é um alimento com baixo teor calórico ou baixo de determinados componentes, como sódio ou açúcar. Reduz calorias? Sim, ó, baixo valor calórico. Indicação para quem quer consumir menos calorias. Qual é a definição de alimento light? É considerado light quando tiver redução de pelo menos 25% de determinado componente ou de calorias. Ou seja, um alimento light para açúcar não quer dizer que não tem açúcares, quer dizer que tem de 25% para mais de retirada de açúcar, tem menor quantidade. Já um alimento diet, né, é aquele isento de algum componente, como açúcar, sal, gordura, não obrigatoriamente reduz caloria, é indicado para quem tem alguma restrição alimentar e a definição é: um alimento diet não deve conter nenhum traço, não deve existir aquele componente que ele fala que não é para ter, tudo bem? Então light pode ter, mas em menor quantidade. O diet não é para ter. Outra coisa importante quando a gente fala de controle de alimentos é a embalagem, né? Temos vários tipos de embalagens. O que são as embalagens? São artigos que estão em contato direto com alimentos, destinados a contê-los, desde sua fabricação até sua entrega ao consumidor, com a finalidade de protegê-los de agentes externos, de alterações e de contaminações, assim como de adulterações. Então a embalagem é uma proteção. Mas, por exemplo, a embalagem em contato com o alimento pode passar algum componente químico, ok? A embalagem é importante considerando a vida de prateleira do alimento. O que é a vida de prateleira? Desde a sua produção até o consumidor. Então, desde que ele foi produzido, chegando no consumidor, ele passa por vários processos de mãos em mãos, caminhões e por aí vai. E nisso ele deve ter a embalagem para protegê-lo. A embalagem pode contaminar o alimento por meio da cessão de elementos da sua composição. Cessão é passar elementos químicos do componente que faz a embalagem e isso passar para o alimento, como monômeros, aditivos, corantes, tintas de impressão, que é muito típico, a gente vê em carne, né, e vernizes. Para isso a gente faz a prova da cessão, tá? Tem testes de migração que vai avaliar a quantidade de substâncias que são passíveis de migrar da embalagem para o alimento. Então, o plástico, o isopor, ele tem algum componente químico que pode passar para o alimento?
e isso também é analisado. Tá? Então, analisar a embalagem, não só o alimento bruto, faz parte do controle de alimentos e água também, certo? E de acordo com a embalagem, nós temos a classificação dos alimentos. Então, quanto à interação com as embalagens e equipamentos plásticos, temos alimentos tipo 1, que são aqueles aquosos não ácidos, né, pH maior do que 5, como água, café, cerveja, mel, sorvete, geleia. Tipo 2, alimentos aquosos ácidos, né, pH menor ou igual a 5. Tem suco, geleia, doce de frutas ácidas, extrato de tomate, vinagre. Então, quando a gente compara esses dois conteúdos, né, o tipo 1 e o tipo 2, não pode ser a mesma embalagem, porque a acidez do alimento pode reagir com a embalagem, trazendo problemas. Temos o tipo 3, alimentos aquosos ácidos e não ácidos, mas que contêm óleos ou gorduras, como carnes, presunto, maionese, defumados, leite integral. O tipo 4, alimento oleoso e gorduroso, como manteiga, margarina, óleos, chocolates. Tipo 5, alimentos alcoólicos, né? Conteúdo de álcool maior do que 5%, volume de álcool, volume de água, que nem vinhos, licores, aguardentes, cidras. O tipo 6, alimentos sólidos secos ou de ação extrativa pouco significativa, como cereais, farináceos, massa, biscoito, pães, ok? Então, pessoal, esse aí foi nossa introdução ao controle físico-químico de alimentos. Essa foi a parte de legislação, a parte de conteúdo calórico, embalagens e rotulagem do alimento. Bons estudos, qualquer dúvida entre em contato, dá o like no vídeo e até a próxima. Abração!